Imagine o silêncio absoluto do fundo do mar. Nenhum motor, nenhum som humano. Apenas a escuridão e a pressão esmagadora das águas. E, no entanto, mesmo aqui, a vida moderna pulsa. Sob o peso de quilômetros de oceano, cabos longos e estreitos que se estendem pelo fundo, conectando continentes e atravessando vales submarinos, escalando dorsais oceânicas e contornando recifes esquecidos. Essas são as veias invisíveis do planeta. Uma rede que transporta não sangue, mas dados. E não apenas alguns dados, praticamente tudo. E-mails, chamadas de vídeo, operações bancárias, transmissões televisivas, mensagens criptografadas entre governos, até o filme que você assistiu ontem à noite. Atravessando mares e oceanos, mais de 99% da comunicação internacional passa por esses cabos de fibra ótica, não por satélites. Quando pensamos em internet global, muitos imaginam feixes de rádio viajando pelo espaço ou satélites brilhando acima de nós. Essa imagem é bonita, mas enganosa. Satélites são lentos e caros demais para suportar o tráfego massivo e constante da nossa era digital. A verdadeira espinha dorsal da rede está submersa. Atualmente, existem cerca de 1,2 milhões de quilômetros de cabos submarinos espalhados pelo planeta Terra. O suficiente para ir até a Lua e voltar 3 vezes. Eles ligam portos, ilhas, cidades e países, formando uma malha global invisível. Essa infraestrutura não aparece no seu navegador de internet, mas sem ela, a economia mundial e a comunicação entre nações colapsariam em questão de horas. Um único cabo pode ter de 4 a 12 pares de fibra ótica, cada par capaz de transmitir terabits de dado por segundo. Para colocar em perspectiva, em um único segundo, um cabo moderno pode enviar informações equivalentes a toda a coleção da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos várias vezes. Apesar do poder, à primeira vista, eles são humildes. Um cabo típico tem apenas 25 milímetros de diâmetro, algo como uma mangueira de jardim. No centro estão as fibras óticas, fios de vidro ou plástico com espessura de um fio de cabelo. Ao redor, múltiplas camadas de proteção. Gel para evitar infiltração, tubos de cobre ou alumínio para blindagem, fios de aço para resistência mecânica e, finalmente, uma capa de polietileno para enfrentar a abrasão do fundo do mar. Em águas profundas, essa blindagem pode ser mais fina, pois a principal ameaça é a pressão. Mais próximo à costa, onde âncoras de navios, arrastões e até tubarões podem atacar, a armadura é reforçada, chegando a pesar toneladas por quilômetro. Em 2018, estimava-se que metade desses cabos pertencia ou era arrendada por 4 gigantes da tecnologia: Google, Facebook, Amazon e Microsoft. O restante se divide entre empresas de telecomunicações e consórcios internacionais. Isso significa que a capacidade de conectar o planeta está concentrada na mão de poucos atores, algo que levanta debates sobre segurança, soberania e privacidade. De fato, quem controla o fluxo de dados controla boa parte do mundo moderno. E como veremos, isso nunca foi apenas uma questão técnica, sempre foi também uma questão política e militar. Mas como começou essa história? Hoje, podemos atravessar um oceano com dados na velocidade da luz, mas no século XIX, mensagens cruzando o Atlântico levavam dias, quando não semanas. Eram enviadas por navios carregando cartas ou telegramas que precisavam viajar fisicamente entre continentes. Tudo mudou em 1858. Após anos de tentativas frustradas e perdas milionárias, o primeiro cabo telegráfico transatlântico foi instalado entre a Irlanda e a Terra Nova. Era um projeto ambicioso e arriscado, liderado por engenheiros como Cyrus Westfield, que enfrentaram tempestades, falhas técnicas e até incêndios a bordo. Quando finalmente ficou pronto, a primeira mensagem enviada foi simbólica, da Rainha Vitória do Reino Unido para o presidente James Buchanan, dos Estados Unidos. O conteúdo era diplomático, mas a velocidade era dolorosamente lenta. Foram necessárias 16 horas para transmitir apenas 509 palavras. Ainda assim, foi uma revolução. Pela primeira vez na história, 2 continentes estavam ligados por um fio contínuo de comunicação instantânea. Instantânea para padrões da época, é claro. Nas décadas seguintes, as potências marítimas perceberam que cabos submarinos não eram apenas convenientes, eram estratégicos. Nenhum país entendeu isso tão bem quanto o Reino Unido. No auge do seu império, a Grã-Bretanha construiu a chamada Our Red Line, uma rede de cabo que circundava o globo, ligando todas as colônias e territórios sob domínio britânico, sem passar por territórios estrangeiros. Essa rede ligava Londres a Barbados, África do Sul, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e de volta ao Atlântico. Em 1911, a conclusão do trecho mais difícil, cruzando metade do Pacífico, das Ilhas Fanning até Colômbia Britânica,
consolidou a supremacia britânica nas comunicações globais. Ajustado para hoje, o custo foi equivalente a 237 milhões de dólares. Com a All Red Line, o Império Britânico podia comunicar-se internamente sem depender da infraestrutura estrangeira. Em tempos de paz, isso era eficiente. Em tempos de guerra, era vital. E essa importância estratégica ficaria evidente em breve, quando os cabos se tornarem armas silenciosas. Em 1914, o mundo estava à beira de uma guerra que mudaria para sempre a forma como nações se comunicavam, lutavam e espionavam. A tecnologia dos cabos submarinos, que começara como símbolo de progresso e conexão, logo se tornaria uma arma silenciosa, usada para isolar inimigos e manipular o fluxo de informações global. No dia 4 de agosto de 1914, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Horas depois, um navio de guerra britânico chamado Alert deixou discretamente o porto de Dover. Sua missão não envolvia canhões nem torpedos, mas sim ganchos e guinchos. O Alert navegou até o Canal da Mancha e começou a arrastar o fundo do mar, buscando fios invisíveis. Em poucas horas, 5 cabos submarinos alemães haviam sido cortados. Com isso, as comunicações privadas da Alemanha com o mundo foram abruptamente interrompidas. Os britânicos sabiam que, sem seus próprios cabos, a Alemanha teria de usar as rotas controladas pelo Reino Unido, o que permitiria interceptar, censurar e manipular mensagens. E foi exatamente isso que eles fizeram. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, cerca de 18 milhões de mensagens foram interceptadas e analisadas por uma força-tarefa de sensores e criptógrafos britânicos. O episódio mais famoso desse esforço foi a interceptação do telegrama Zimmermann, uma mensagem secreta do governo alemão propondo uma aliança militar com o México caso os Estados Unidos entrassem no conflito. Quando o conteúdo foi revelado a Washington, a opinião pública americana mudou drasticamente, acelerando a entrada dos Estados Unidos na guerra. Foi um exemplo claro de como o controle de cabos submarinos poderia mudar o rumo de eventos globais. Após 1918, os cabos continuaram sendo vitais, mas novas tecnologias, como o rádio, começaram a dividir o protagonismo. Ainda assim, em situações críticas, a confiabilidade física dos cabos, livre de interferências atmosféricas e menos suscetíveis a interceptações remotas, fazia deles um meio preferencial para transmissões militares e diplomáticas de alta segurança. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sabotagem de cabos voltou a ocorrer, embora de forma mais seletiva. Submarinos inimigos tentavam cortar linhas estratégicas, enquanto navios de reparo trabalhavam dia e noite para restabelecer a comunicação. Foi, no entanto, durante a Guerra Fria que os cabos submarinos entraram numa nova era de espionagem. O episódio lendário começou nos anos 70, quando a inteligência americana descobriu que a União Soviética mantinha um cabo submarino crucial ligando Vladivostok, no Extremo Oriente, à base naval de Petropavilovsk, na península de Kamchatka. Se eu errei, me perdoem os russos que estão ouvindo. Interceptar esse cabo era arriscado, não apenas pela profundidade e pelo frio extremo, mas também porque a área estava fortemente vigiada. Ainda assim, a Marinha dos Estados Unidos enviou o submarino USS Halibut, oficialmente para recuperar parte de um míssil soviético caído no mar. Na realidade, mergulhadores especializados tinham outra missão: instalar um dispositivo de escuta diretamente sobre o cabo. O plano funcionou. Mês após mês, mergulhadores retornavam ao local, trocando fitas de gravação e levando-as para análise na NSA. O dispositivo registrava comunicações navais e militares soviéticas, sem que Moscou suspeitasse. Essa operação, chamada de Ivy Bells, durou quase 10 anos, até que Robert Pelton, um funcionário endividado do NSA, vendeu o segredo aos soviéticos. Quando a espionagem foi descoberta, o equipamento foi removido e, segundo registros, acabou exposto no Museu da Grande Guerra Patriótica em Moscou, um troféu silencioso da Guerra de Informações. Até os anos 80, a maioria dos cabos usava tecnologia de transmissão elétrica, mas o avanço das fibras óticas mudou o mundo. Ao invés de sinais elétricos, pulsos de luz viajavam por fios de vidro ultrafino, multiplicando a capacidade de transmissão e reduzindo a perda de dados. O primeiro grande cabo de fibra ótica transatlântico foi o TAT-8, concluído em 1988, ligando os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Custou cerca de 335 milhões, mais de 730 milhões de dólares atualmente, e carregava o equivalente a 40 mil circuitos telefônicos simultâneos. A expectativa era que durasse 10 anos antes de atingir o limite de capacidade, só que levou apenas 18 meses. A explosão da internet nos anos seguintes provou que o mundo estava prestes a depender desses cabos de maneira inédita. Em 1990, a IBM construiu uma conexão de alta velocidade entre a Universidade Cornell, nos Estados Unidos, e o CERN, na Suíça. Poucos meses depois, o físico Tim Berners-Lee
faria ali a primeira demonstração da famosa World Wide Web. A essa altura, quem dominava os cabos não apenas transportava dados, definia quais dados podiam ou não circular. E como ocorrera em 1914, esse poder continuaria a ser usado para influenciar eventos políticos, proteger interesses estratégicos e, em alguns casos, manter segredos no fundo do mar. O século XXI começou com uma corrida silenciosa, mas bilionária. Não havia manchete sobre ela nos jornais, mas seus efeitos já moldavam a economia global. Entre 1999 e 2001, a indústria de cabos submarinos investiu cerca de 22 bilhões na instalação de novas rotas. Era a época da bolha da internet, e todos acreditavam que a demanda por dados explodiria sem limites. Tradicionalmente, a maior concentração de cabos corria pelo Atlântico, conectando a Europa aos Estados Unidos. Mas entre 1998 e 2003, o foco mudou. 70% dos novos cabos foram instalados no Pacífico, acompanhando o deslocamento geopolítico e comercial dos Estados Unidos para a Ásia. O comércio eletrônico estava crescendo, o mercado chinês se abrindo, e a necessidade de ligações rápidas entre os continentes tornou-se questão estratégica. Por décadas, partes da África ficaram praticamente isoladas das rotas de alta capacidade. Mas em 2009, um marco: a instalação de um cabo de 17 mil quilômetros ligando Mzima, na África do Sul, a Marselha, na França, com ramificações para Djibouti, Quênia, Tanzânia, Moçambique e até uma extensão para a Índia. O custo estimado, 650 milhões de dólares. Essa linha não apenas acelerou o acesso à internet na região, como abriu portas para novas oportunidades econômicas, educação à distância e integração global. Se você pensa que basta jogar o cabo no mar e pronto, está enganado. O processo começa meses antes, com navios de pesquisa mapeando o fundo do oceano. Eles traçam a rota ideal, evitando encostas íngremes, montes submarinos, recifes de coral, zonas de pesca intensiva e até locais de naufrágios históricos. Uma vez aprovada, entra em ação um navio especializado chamado Cable Layer. Esses gigantes podem carregar até 2.000 km de cabo enrolado em grandes bobinas internas. A instalação começa em um ponto de aterragem, a estação terrestre, onde o cabo é conectado a uma rede local. A partir daí, ele é puxado até o mar. Conforme o navio avança, vai sendo liberado e cuidadosamente assentado no leito oceânico. Em águas rasas, um equipamento chamado arado submarino enterra o cabo sob a areia para protegê-lo contra âncoras e arrastos. Em águas profundas, onde a atividade humana é menor, ele fica exposto, repousando sobre o fundo marinho. A velocidade de instalação varia de acordo com as condições do mar e da rota, mas um bom ritmo é 100 a 200 km por dia. Quando o cabo encontra outro vindo na direção oposta, eles são unidos por uma emenda especial feita a bordo, selada e testada antes de ser devolvida ao fundo. Por dentro, a engenharia é minuciosa. O núcleo, as fibras óticas, são tão finas quanto o fio de cabelo. Conduzem impulsos de luz que carregam informações. Essas fibras ficam imersas em gel de proteção contra a água. Ao redor, um tubo de cobre ou alumínio conduz energia elétrica para os repetidores, dispositivos posicionados a cada 50 a 100 km que amplificam o sinal para que ele não se degrade. Em seguida, vem as camadas de policarbonato, uma barreira de alumínio contra a água, fios de aços enrolados para a resistência mecânica e, finalmente, a capa externa de polietileno, resistente à abrasão. Em regiões costeiras ou de alto risco, a blindagem dupla ou tripla, com mais aço para suportar impactos físicos. Apesar da robustez, os cabos não são indestrutíveis. Estima-se que, apenas no Atlântico, ocorram mais de 50 reparos por ano. A maioria é causada por atividade humana, âncoras lançadas por engano, redes de pesca de arrasto e, ocasionalmente, vandalismo. Alguns inimigos são menos óbvios. Tubarões, por exemplo, já foram flagrados mordendo cabos, possivelmente atraídos pelos campos eletromagnéticos gerados. Em 1985, um cabo no Pacífico foi perfurado diversas vezes por dentes de tubarão, forçando a indústria a desenvolver revestimentos mais resistentes. Mas a ameaça mais imprevisível vem da própria Terra. Em 26 de dezembro de 2006, um terremoto de magnitude 7.0, perto de Hengchun, em Taiwan, deslocou o fundo do mar e cortou diversos cabos na região. O resultado foi um apagão digital que afetou a China, Filipinas, Taiwan e Hong Kong. Serviços bancários, transações comerciais e até ligações telefônicas internacionais ficaram comprometidos por dias. Outros eventos semelhantes ocorreram após erupções vulcânicas submarinas e deslizamentos de encostas marinhas, que podem soterrar cabos sob toneladas de sedimentos. Em março de 2007, um caso insólito chamou a atenção. Piratas furtaram 11 quilômetros de cabos que ligavam a Tailândia, Vietnã e Hong Kong. O material
pesando mais de 100 toneladas, foi cortado, içado e levado para a venda como sucata metálica. O roubo reduziu drasticamente a velocidade da internet no Vietnã, até que um navio de reparo conseguisse repor o trecho. Hoje, algumas áreas estratégicas são monitoradas por sonar e até drones submarinos para evitar sabotagens. No entanto, grande parte da rede global continua vulnerável, confiando mais na obscuridade da localização do que na segurança ativa. Apesar de carregar a economia digital, os cabos submarinos raramente entram em debate público. É como se existisse uma cidade inteira funcionando sob o mar, mas invisível para nós. Sem eles, nenhuma tecnologia atual, de transações bancárias a streaming, funcionaria com a velocidade e confiabilidade que conhecemos. No entanto, esse sistema vital é mantido por um pequeno grupo de empresas e governos, em um equilíbrio frágil onde interesses econômicos e estratégicos se cruzam. Olhando para um mapa moderno de cabos submarinos, é como ver o sistema circulatório de um organismo gigantesco. Linhas coloridas cruzam oceanos em múltiplas direções, formando corredores vitais entre continentes. E como acontece com qualquer organismo, se cortarmos as vias principais, a vida para. A diferença é, nesse caso, a vida significa economia global, comunicação política, transações bancárias, redes sociais, serviços de emergência e até operações militares. Longe de estar completa, a malha global de cabos continua a se expandir. Novos projetos estão sendo instalados para conectar regiões ainda pouco servidas, aumentar a redundância das rotas e reduzir latência, o tempo que um dado leva para viajar de um ponto a outro. Empresas privadas de tecnologia têm papel cada vez mais dominante nesse processo. Google e Meta financiam cabos transoceânicos próprios, ligando centros de dados estratégicos. A Amazon Web Services investe em rotas que garantem acesso rápido a mercados emergentes. Embora governos ainda mantenham participação, é inegável que boa parte da infraestrutura crítica da comunicação mundial está nas mãos de corporações que respondem a mais acionistas do que eleitores. Essa concentração de controle levanta questões complexas. Se um cabo é de propriedade privada, mas passa por águas territoriais de vários países, quem decide sobre sua operação? Quem tem o direito de interceptar dados que trafegam por ele? E, no caso de um conflito, quem garante que o acesso não será cortado para certas regiões? Em teoria, tratados internacionais protegem a liberdade de operação dos cabos. Na prática, incidentes mostram que potências militares têm meios de sabotar ou vigiar linhas estratégicas. Em 2013, os vazamentos de Edward Snowden revelaram programas de vigilância que incluíam a interceptação direta de cabos de fibra ótica por agências de inteligência ocidentais. No mundo hiperconectado de hoje, um cabo cortado pode ser tão estratégico quanto uma ponte destruída em tempos de guerra. Sabotar um cabo em águas profundas pode isolar economicamente um país inteiro. É mais discreto e menos rastreável do que um ataque cibernético tradicional, e pode ser feito com submarinos ou drones submersos. Esse cenário não é teórico. Em 2022, autoridades europeias investigaram danos simultâneos a cabos de comunicação e energia no Mar Báltico, levantando suspeitas de sabotagem coordenada. O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de patrulhamento e proteção dessas rotas, especialmente em áreas tensas geopoliticamente. Enquanto isso, a engenharia avança. Cabos de última geração já conseguem transmitir dados a mais de 400 terabits por segundo. Pesquisas exploram fibras com múltiplos núcleos, que podem multiplicar a capacidade sem aumentar o diâmetro físico. Repetidores mais eficientes prolongam a distância entre pontos de amplificação, reduzindo custos e aumentando a segurança. Há também estudos para integrar sensores sísmicos nos cabos, transformando-os numa rede global de monitoramento de terremotos e de tsunamis. Isso poderia salvar milhares de vidas em áreas costeiras vulneráveis. O que aconteceria se, de repente, uma quantidade significativa dessa rede fosse desligada? Especialistas apontam que, mesmo com redundância, a perda de rotas críticas causaria lentidão generalizada, aumento no custo de transmissão de dados e, em casos extremos, interrupção de serviços essenciais. Mercados financeiros poderiam enfrentar atrasos de milissegundos que custariam bilhões. Comunicações militares e diplomáticas ficariam comprometidas. Plataformas de nuvem veriam colapsos regionais. Em nações insulares e altamente dependentes de um único cabo, como algumas do Pacífico, um rompimento pode significar isolamento digital total por dias ou semanas. Há algo poético e inquietante em pensar que nossa civilização, tão dependente de dados, se apoia em cabos silenciosos espalhados pelo fundo do mar, invisíveis para a maioria, mas vitais para todos. Talvez seja justamente essa invisibilidade que os torna vulneráveis. Enquanto a opinião pública se preocupa com satélites, 5G ou inteligência artificial, a espinha dorsal do mundo digital continua oculta, entregue ao cuidado de engenheiros, mergulhadores e tripulações de navios especializados. Em 1858,
levou-se 16 horas para transmitir uma mensagem entre a Rainha Vitória e o presidente Buchanan. Hoje, milhões de mensagens cruzam oceanos em menos tempo do que um piscar de olhos. A jornada dessa tecnologia é uma história de engenhosidade humana, mas também de poder e controle. Os cabos submarinos são mais do que infraestrutura. São símbolos da interdependência global, mas também lembram que, em tempos de crise, quem controla a rede, controla o mundo. O futuro dessa malha dependerá não apenas da evolução técnica, mas da nossa capacidade de protegê-la, física, política e eticamente. Porque se há algo que a história nos ensinou, é que a comunicação nunca é neutra. E no século XXI, o silêncio pode ser tão letal quanto a guerra aberta. Outros eventos semelhantes ocorreram após erupções vulcânicas submarinas e deslizamentos de encostas marinhas, que podem soterrar cabos sob toneladas de sedimentos. Sedimentos não, sedimento, desgraça! Outros eventos semelhantes ocorreram após erupções vulcânicas submarinas. Novos projetos estão sendo instalados para conectar regiões ainda pouco servidas, aumentar a redundância das rotas e reduzir latência. O tempo que leva um dado. Embora governos ainda mantenham a participação, é inegável que boa parte da infraestrutura crítica de comunicação mundial está nas mãos de. Em 2022, autoridades europeias investigaram danos simultâneos. Por que eu tô falando submarinos, porra?